7º episódio de House of the Dragon estreou e menino, o negócio tá pegando fogo, tá ficando cada vez pior toda essa rixa familiar. E olha, esse episódio foi cheio de reviravolta. Vamos comentar esse episódio então no comecinho até o fim. Vale dizer que vai ter bastante spoiler aqui nesse vídeo inteirinho do começo até o final. Então se você curte o assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like se você curtir esse vídeo, porque o episódio já começa lá em Deriva Marca, com o funeral da Laena Velaryon. E aqui a gente já percebe que tem algumas coisas mudando por aqui, a começar pelo Otto Hightower, que voltou a ser a mão do rei, ou seja, vai ter mais merda jogada no ventilador. Por quê? Porque ele é o cara que fica plantando ali a sementinha no negócio. Mas isso é de menos, menina, porque Rhaenyra e Daemon Targaryen ficam ali se entreolhando, fazia tempo que eles não se viam e a gente percebe que existe aquela tensão ali entre eles. Mas isso também é o de menos, porque esse funeral, pensa num funeral tenso, nunca vi um funeral tão tenso em toda a minha vida. Principalmente por causa da Rhaenyra Targaryen. Por quê? Porque o reino está olhando para ela, galera, ela passa ali, a galera fica olhando para ela só falta falar, galera, o que você tá me olhando aqui, tá perdendo o quê? Perdeu o cu na minha cara? Mas é porque os boatos já rolam, né? Todo mundo sabe das coisas, então ela chega ali pros filhos dela, ela chega pro Lucerys e fala, ó, vai lá pra conversar com as tuas primas, elas estão tristes, vai lá falar com elas. Só que o Lucerys, assim como o Jaehaerys, eles tinham aqui um apego com o Sir Harwin, que acabou morrendo lá no último episódio, e eles querem meio que prestar condolências pra ele e tudo mais, só que a Rhaenyra fala, não, a gente não pode, infelizmente, então fica aí na tua. O Corlys Velaryon, inclusive por ser avô do Lucerys e do Jaehaerys, ele chega ali pro menininho e fala, olha só, meu filho, tudo aquilo que o sol toca vai ser o seu reino no futuro. Só que o Lucerys, ele fica meio tristinho, porque ele sabe que quando esse ponto chegar, provavelmente as pessoas que ele gosta já terão partido. Só que isso mostra que o Corlys Velaryon meio que fica aqui do lado da Rhaenyra nesse ponto da história. Só que aqui o foco não vai ser os adultos, vai ser as crianças nesse primeiro momento, porque o Aemon Targaryen e o Lucerys, eles meio que tem aqui uma cena onde eles ficam aqui um na frente do outro, e a gente percebe que existe uma tentativa de interação, mas essa rixa entre as duas famílias é meio que acentuada pelas mães deles, né? Então eles se olham ali e ficam pensando, opa, meu amiguinho, será que a gente vai brincar ou não? Mas aí eles não vão pra frente não. Só que o Aemon não é flor que cheire não, porque daí ele se junta com o Aegon e eles vão lá em cima da irmãzinha deles, a Rhaenyra, que tá conversando com os animais novamente, e eles ficam ali falando, ih, olha lá aquela garota estranha, certeza que não é minha irmã. Vale dizer que a Rhaenyra Targaryen, ela tem o sonho de dragão, que é como se fossem aqui sonhos proféticos que existem aqui na cabeça dela, e que ela meio que vai falando por ali, e as pessoas meio que acham estranho, né? Não acham normal isso. Só que ela fica ali na dela, porque ali nos arredores a gente continua com a tristeza aqui disseminada em toda essa galera, tanto que a Rhaenys Velaryon, ela chega ali, abraça as netas dela, porque sim, ela acabou de perder a filha dela, ela tá muito triste. E enquanto isso, o Laenor também tá muito triste, ele tá lá no mar, meio bêbado e tudo mais. Aí o Corlys manda buscar ele tem que estar ali no meio daquele funeral, então ele manda o Corlys buscar o Laenor, e depois que o Laenor chega, ele tá meio que bêbado e tudo mais, e todo mundo começa a observar ele. Só que não somente ele está triste, todo mundo que tá ali tá triste, só que além dessa tristeza que tá acontecendo, né, além desse luto que tá aqui no ar, você consegue sentir que tem mais alguma coisa rolando, existe tensão ali, e isso se dissemina na cabeça de todo mundo, principalmente na do Viserys, que tá super inquieto. O Viserys, gente, coitado, ele tá se desfazendo, ele tá cada vez mais podre, então o que ele faz? Ele chega ali pro Daemon, por quê? Porque ele quer trégua, ele fala, meu amigo, meu irmão, meu camarada, volte para o meu reino, vamos selar a paz aqui. Só que o Daemon não quer, ele fala que tá tranquilão lá em Pentos e tal, e deixa o Viserys ali e sai. Só que a Rhaenyra, né, de olho no tio dela, vai atrás dele. Aí você me pergunta, mas cadê Alicent Hightower nesse velório que ela não está? Na verdade ela está sim, e a mulher está cada vez mais encurralada, desesperada internamente. Você percebe no olhar dela que ela tá quase no limite dela, quase uma chaleira entrando em ebulição. Pra começar, que ela fica aflita porque o Larys Strong tá ali a todo momento olhando pra ela. Vamos lembrar que ela tem uma dívida com ele, né, depois do que ele aprontou lá no último episódio. E não bastasse isso, o Viserys decide sair ali daquele funeral, passa pela Alicent e chama ela de Aemma, ou seja, ele chamou ela do nome da ex. Ou seja, não basta você ser usada por um velho que tá caindo a pedaço, você também é confundida com a ex. Deveria talvez eu estar sentindo dó da Alicent por toda essa situação que ela está passando. O que vocês acham disso? Vocês estão sentindo dó dela de tudo isso? O que vocês estão sentindo em relação a Alicent Hightower em todo esse desenvolvimento até agora? Comentem aí, porque enquanto isso o tempo vai escurecendo aqui em Deriva Marca, e o Aegon Targaryen, que não presta, né, a gente já sabe, ele tá lá bebendo enquanto o funeral tá acontecendo. Só que o Aemon vê que o irmão dele tá naquela situação, fala pro Otto Hightower que manda o piá de volta pro reino. Aí o Aemon aproveita que ficou ali sozinho e fica ali observando os dragões, porque vamos lembrar que ele não tem um dragão ainda, e ele inveja ali os outros parentes por terem dragões. Só que enquanto isso, lá nos aposentos dos Velaryon, a gente percebe que a Rhaenys Velaryon, ela tá bem ressentida, né, pelo fato de que toda essa situação poderia ter sido diferente se o Daemon Targaryen tivesse deixado a Laena vir para a Deriva Marca. Porque ali eles têm aqueles mestres, né, que poderiam ter cuidado mais dela e tudo mais, e meio que ela tá duvidando aqui da capacidade lá de Pentos. Ela até cogita que os deuses podem ter deixado eles de lado por causa da ambição deles, né, que eles têm e tudo mais. Só que o Corlys, ele volta também no assunto da coroa, e é aqui que a Rhaenys fica pé da vida. Ela joga na cara que quem é ambicioso é ele que fica aqui batendo na tecla da questão do reino e tudo mais. E vale lembrar que a Rhaenys, ela já tá
tava preocupada com o Laenor quando ele entrou em casamento aqui com a Rhaenyra, então pensa que essa preocupação vem de antes já. Só que não bastasse isso, ela sabe, né, que os netos dela que iriam herdar aqui Derivamark e tudo mais, eles não são puro sangue, eles têm cabelinho preto. Ela fala que eles piá ali, ó, eles não são do meu sangue não, então eu quero que você faça o seguinte, meu amor, meu marido, dê esse terreno para nossa neta Baela. Ou seja, eles vão pular o Lucerys e também o Jacaerys, filhos da Rhaenyra com o Laenor, que são os herdeiros, né, reais, digamos assim, desse reino como um todo. Então a gente já percebe a merda que vai vir aqui pela frente. E aí anoitece mais um pouquinho, a gente pula lá pra conversa do Daemon com a Rhaenyra lá nas areias, lá na praia. Gente, nessa hora eu pensei que minha televisão tivesse pifado, porque ficou tão escuro, que eu pensei, queimou os pixels desse negócio, mas não, o episódio é escuro mesmo assim. E aqui a Rhaenyra tem aquela chance de desabafar pro Daemon, né, depois de tantos anos longe dele. Ela comenta aqui que já tentou fazer o Vucu Vucu com o Laenor, né, só que não tinha prazer ali, então ela acabou buscando em outros meios, que seria o Harwin Strong, e dali teve os frutos, né, que são os filhos dela e tudo mais. Só que o que ela queria, na verdade, era o Daemon, né, ela se sente tranquila com o Daemon. E também ela sabe, ele também sabe que a vida deles poderia ter sido diferente se eles tivessem se juntado lá no passado. E aí, meu amor, eles se beijam e fazem ali o procedimento de desentupir o canamento, só que no meio da praia, no meio das areias, né? Então a gente já sabe o que pode vir aí da frente. Enquanto isso, Aemon Targaryen está ali vagando pelas areias e tudo mais à procura de dragões. Por quê? Porque, igual eu já comentei, ele é fanático, ele quer um dragão pra ele. E no meio dessa busca, ele acaba encontrando ninguém mais, ninguém menos que a Vhagar, dormindo, tirando um cochilinho ali, porque vamos lembrar que a Vhagar acabou de ficar sem uma montadora, que é a Laena. E, gente, aqui fica o detalhe do tamanho gigantesco, exorbitante da Vhagar, pertinho do Aemon. Ele fica um tiquinho perto dela. Aí o Aemon decide montar a Vhagar, só que ela acorda, se assusta e ameaça jogar fogo em cima dele. Só que daí ele fala uns comandinhos ali pra ela e ela meio que aceita. Ou seja, ele acabou conseguindo domar a Vhagar, mas na verdade, na minha opinião, eu acho que ela nem ouviu, ela nem sabia quem que tava ali na frente dela. Cega, velha, no jeito que é, e provavelmente surda, né? Então ela falou, ah, beleza, vou aceitar esse piá aí e deixa ele subir em mim. E aí ele monta, começa a voar com a Vhagar, e aqui fica uma cena incrível desse episódio, onde a gente percebe que o Aemon conseguiu domar a maior e mais antiga dragão viva que tá aqui em Westeros. Só que ele não contava que a Baela e a Rhaena estavam olhando lá de longe e elas chegaram pro Jacaerys, que tava dormindo, tirando um cochilinho dos deuses, e falaram, menino, roubaram aquele monstro. Só que é quando o Aemon pousa e desembarca que a merda começa a acontecer, porque logo de cara ele já encontra a Baela, a Rhaena, o Jacaerys e também o Lucerys. E aqui o Pia começa a reivindicar a Vhagar pra ele, porque ele sabe, né, que a antiga montadora dele já morreu. E menina, aqui as crianças começam a brigar, só que não é uma puxada de cabelo não, não é uma tapinha nas costas não, é briga de verdade, e o negócio começa a se acentuar e fica pior ainda quando o Aemon ameaça falar para o Lucerys, que é o filho mais novo da Rhaenyra, que o Harwin Strong é o pai do Pia. Aí o Jacaerys fica louco da cara, entra na defensiva e avança com uma faca pra cima do Aemon, cortando o olho dele inteiro. E menina, é aqui que começa um bosterê do Janho. Por quê? Porque já tá todo mundo irritado, principalmente por causa do funeral. Os Velaryon estão recebendo aqui um monte de gente na casa deles, tá mó bagunça. Aí o Viserys ainda tem que lidar com toda essa situação. Então ele chega ali pra guarda real e falou, seus merda, vocês não estão cuidando dos meus netos não? Aí os carinha da guarda real até retrucam, né? Mas meu rei, a gente devia cuidar deles com os perigos externos, não de príncipe pra príncipe. A gente não tava esperando isso. Só que o rei não tá nem aí pra essa situação, não. E nesse ponto, todo mundo ali começa a defender suas próprias crias. A gente vê a Alicent puxando ali a orelha do Aegon Targaryen por não ter cuidado do irmão. A gente vê a Rhaenys aqui abraçando as netas, né? Por causa do perigo que elas sofreram. E a gente também tem a Rhaenyra ouvindo ali o que os filhos dela têm a dizer pra ela, enquanto o Daemon fica ali no canto só olhando sem fazer bosta nenhuma. Aí o Viserys, louco da cara com essa situação, ele chega ali pro Aemon e quer que ele fale o que tá acontecendo. Só que nesse ponto a Rhaenyra interfere na conversa e fala que a legitimidade dos filhos dela está sendo questionada por aquele piá. Aí ela olha pro rei e fala, olha só, eu quero que esse teu neto aqui, esse neto fedorento Aemon, eu quero que ele seja punido. Só que a Alicent já desce do salto e fala, opa, o que você tá falando aí sozinha se o teu marido nem tá aqui? Onde é que ele tá? Tá se amassando com alguém? Quero que ele se apresente. Aí o Viserys, nesse ponto da história, deve ter provavelmente perdido uma orelha, um braço, um dedo aqui nessa conversa. Ele fala, ele ordena que o Aemon fale quem que tá falando essas coisas pra ele. Mas o bom que esse homem infarta, porque o Aemon dá uma olhadinha pra mãe dele e o Viserys pensa, minha nossa senhora, não fale isso, não me confirme isso que eu estou achando. Mas aí ele fala, foi meu irmão Aegon. Aí o rei, claro que vai para o Aegon e fala, me fale a verdade. Eis que o Aegon fala, meu rei, meu avô, meu senhor, olha só para essas crianças, todo mundo já sabe, veja os cabelos pretos delas. Só que o Viserys não quer enxergar, então ele quer que essa rivalidade acabe, ele ordena a paz e que todo mundo fique numa boa, só que não é bem assim, né, meu rei? A Alicent, vendo toda essa situação, ela fica pé da vida com o rei. Por quê? Porque ele não tá resolvendo a coisa, ele só tá botando um pano ali em cima. E possessa da cara, a Alicent quer que essa dívida seja paga, então ela fala, olha só, então já que o meu filho se machucou, perdeu um olho, eu quero que a Rhaenyra também perca um olho do filho dela. Aí ela manda o Criston Cole arrancar um olho do Lucerys, ou seja, ela tá indo contra o próprio rei, e o Criston Cole, claro, ama
né, a Rhaenyra. Então ele fala, não, beleza, deixa lá que eu arranco. E nessa hora o rei surta, fica louco. Ele tem certeza que nessa hora até um dedo do pé dele deve ter sido desprendido do corpo dele. Por quê? Porque ele manda cortar a língua de todo mundo que ameaçar falar contra a Rhaenyra Targaryen agora. E nesse ponto da história, Alicent Hightower entra em completo colapso. Se tinha aqui uma chaleira, entrou em ebulição, agora essa chaleira explodiu. Por quê? Porque ela não aguenta mais essa fofoca, não aguenta mais todo mundo contra ela aqui no reino. E, gente, deixa a tua amiga se entrar no dragão que ela quiser. Mas ela não aguenta, ela sai correndo, arranca a adaga ali do rei e avança pra cima da Rhaenyra. E aqui eu até meio que entendo a raiva dela, porque ela até questiona a Rhaenyra que ela, Alicent Hightower no caso, sacrificou de muita coisa, enquanto a Rhaenyra nem tá se dando ao trabalho. Rhaenyra tá lá sentando em quem ela quiser, enquanto a Alicent tem que ficar sujeita a esse rei. Ou seja, a Alicent abdicou de muita coisa, enquanto a Rhaenyra não tá nem aí pra esse reino. Só que a Rhaenyra não é boba nem nada, aproveita essa situação e fala pra Alicent, então agora o reino vai ver quem você é de verdade. A Alicent aproveita, corta ali a Rhaenyra e a briga acaba. Por quê? Porque a Rhaenyra começa a sangrar. Só que o Aemond, vendo toda aquela situação, olha pra mãe dele e fala, para mãe, não compensa você brigar não, sabe por quê? Porque eu sim perdi um olho, mas em troca disso eu ganhei um dragão. E aí o negócio fica de boa. Depois dessa briga, depois que a poeira baixou aqui, lá nos aposentos da Alicent, o Otto Hightower vai visitar a própria filha. E a filha tá ali com o cu na mão, né? Por quê? Porque ela investiu contra a princesa, ela xingou a princesa, xingou o rei, foi contra o rei, ela quebrou 327 leis do Código Penal de Westeros. Mas você acha que o Otto ia repreender a filha dele? Não, na verdade ele elogia, ele fala, minha filha, eu não sabia que você tinha essa juma dentro de você. E aqui, né, o Otto, como boa cobra, boa naja, boa cascavel que ele sempre foi, ele continua plantando a sementinha da discórdia na cabeça da Alicent e fala, dá um jeitinho lá, vai dar uma apaziguada com o rei. Por quê? Porque agora temos vantagem, nós temos a Veigar do nosso lado. E enquanto isso, lá nos aposentos da Rhaenyra, ela tá lá costurando o braço dela enquanto os filhos dela estão tudo estrupiados ali. E quem chega finalmente em cena é o Laenor Velaryon, reconhecendo que ele falhou como marido, falhou em cuidar dos filhos e tudo mais, e agora ele está arrependido depois de toda essa situação. Por quê? Porque todo o reino tá desconfiando, a galera tá falando dos filhos dele, tá julgando o relacionamento deles, então ele falou, ok, me dê esta chance, mulher, quero ser um pai bom. Esse, claro, é um momento bem interessante entre os dois, né, porque vamos lembrar que a Rhaenyra já abdicou muita coisa, eles sabem, né, que eles tinham aquele relacionamento aberto desde o início e tudo mais, só que sim, foi bem bonito o Laenor, né, reconhecer esse papel que ele deveria ter assumido. E passado aqui alguns momentos, depois de trazer toda a discórdia aqui para a Deriva Marca, a família real decidiu sair, né, voltar lá para Porto Real e tudo mais, e ficou nítido aqui que o Corlys Velaryon e a Rhaenys Velaryon também não estão mais se bicando muito bem, agora tá pé da vida com ele por causa das atitudes que ele vem tendo. A Alicent, inclusive, durante o trajeto ali, ela meio que tenta cuidar do Viserys e tudo mais, só que o Viserys não quer papo com ela não, né, ele tá bravo por causa de toda essa situação, não quer enxergar a realidade que tá rolando ali na frente dele. Só que lá no barco, a Alicent ainda tem que aturar o Larys, que tá aqui na cabecinha dela. A Alicent fica incomodadíssima com a presença do Larys ali, porque vamos lembrar que ela tem a dívida com ele, igual eu já falei. Aí o Larys até oferece, minha rainha, se a senhora quiser, eu te dou um olho, eu faço o que você quiser, me fale. Mas aí a Alicent guarda essa carta na manga dela e fala, não, fique tranquilo aí, meu amigo, porque em algum momento eu vou precisar de você. E falando em precisar, Rhaenyra Targaryen confessa pro Daemon que ela está precisando dele, ela precisa da ajuda dele se ela quiser conquistar mais território, mais força ao longo dos anos. Aí o que ela faz? Ela propõe união com o Daemon, porque ela sabe que juntos, né, com o poder aqui do fogo e tudo mais, eles são mais fortes e que sozinha ela não vai conseguir enfrentar os verdes e principalmente não vai conseguir ficar ao lado dos Velaryon. Por quê? Porque eles são do mar. E aqui a gente tem duas vertentes de pensamento se unindo, né, porque a Rhaenyra, ela fala que ela quer sim governar e tudo mais, só que ela não quer ser vista como uma tirana. Já o Daemon fala que beleza, você pode ser uma rainha, mas você também tem que ser temida por isso. Mas acontece que o Daemon joga ali na roda, a Rhaenyra, minha sobrinha, minha linda, minha amada, a gente não pode se casar infelizmente enquanto Laenor Velaryon estiver vivo. Aí você pensa, não, eles não vão fazer isso, mas na verdade eles vão. E é aí que um plano se inicia aqui nos bastidores, porque nem o que é o peido pra quem tá cagado, galera. O Daemon chega lá pro Carl e começa a conversar com eles na surdina. Chega lá pra ele e fala, olha lá, você que é o amante do Laenor, eu tenho uma proposta para você em troca de dinheiro, você quer ficar rico ou não quer? O Carl aceita e arma uma emboscada em cima do Laenor com uma testemunha ali olhando, só que essa testemunha se assusta e sai correndo enquanto os dois ficam lutando e tudo mais. E eis que depois dessa luta um corpo aparece carbonizado ali na lareira, e isso faz com que o Corlys e também a Rhaenys Velaryon fiquem extremamente tristes, né, porque eles acabaram de perder uma filha e teoricamente perderam mais um filho aqui nessa briga. E agora, sem esses impedimentos aqui, nem nenhum marido, nenhuma mulher travando o relacionamento dos dois, o Daemon e a Rhaenyra conseguem se casar, porém em segredo, sem o conhecimento do Viserys, até porque isso causou posteriormente um escândalo gigantesco aqui no reino, né, porque todo mundo ficou julgando eles por terem perdido seus cônjuges recentemente. Mas acontece, menina, que chega um plot twist gigantesco nesse episódio. Por quê? Porque não era Laenor que morreu ali. Na verdade, isso era um plano do Daemon e da Rhaenyra para que o Laenor pudesse fugir
fugir com o Cal e pudesse viver feliz aqui em outro lugar com o ouro que ele foi dado. E claro que isso é uma mudança dos livros, né? Porque nos livros o Laenor acaba morrendo e tudo mais, mas isso pode vir a acontecer aqui no futuro da série, só que a gente não pode descartar as consequências brutais que isso pode acontecer, porque se descobrirem que o Laenor ainda está vivo, o casamento da Rhaenyra e do Daemon não vai ter validade alguma. Mano, que episódio foi esse? Comentem aí a opinião de vocês, porque essa série está ficando cada vez melhor. E vamos lembrar que o próximo episódio, no episódio 8, a gente vai ter mais um salto temporal. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like se você curtiu desse vídeo, porque vai ter muito mais vídeo de House of the Dragon por aqui. E tchau, vejo você no próximo vídeo.